Gabriel, e aí nesse sentido, né, a gente pode falar que a política monetária perdeu um pouco da potência, porque a gente vê que mesmo elevada, mesmo diante de todo esse cenário, inflação não cede, né? O mandato do Banco Central, que é controlar a inflação, não consegue, até por conta desses aspectos que você estava muito bem falando sobre esse conflito aí entre a política monetária e a política fiscal. Mas o que poderia restaurar, inclusive, a efetividade da política monetária? É só a questão fiscal? A gente vai ficar batendo nessa tecla ou tem outras alternativas, tem outros cenários que podem trazer novamente uma política monetária mais efetiva, né, para o controle inflacionário? Não, um ótimo ponto. Os economistas, nós economistas, temos um pouco de receio em falar que a política monetária perdeu potência. A gente é sempre muito cuidadoso para falar isso por conta das repercussões, né, de uma política monetária que se submete, né, que é submissa à política fiscal. Por isso que os economistas são tão cautelosos. Mas eu acho que dá para dizer sim que a política monetária perdeu potência, não 100%, mas em alguma medida, dá para dizer isso. E o gabarito é justamente essa economia mega aquecida, né? A economia está rodando bastante acima do potencial, a inflação está bastante divergente, bem distante da meta, não deve convergir. Então, acho que a gente tem elementos para dizer que sim, a política monetária perdeu, de alguma forma, né, em alguma medida, a potência. E essa perda de potência ela se dá por conta desse canal de transmissão da política monetária que está meio entupido, né? A política monetária opera pela via de crédito, né? Pelo canal financeiro. Então, quando a gente tem uma política fiscal atuando na contramão que transfere cada vez mais renda, isso naturalmente tira a potência. Eu acho que ela continua sendo potente, mas em termos de calibragem, a gente está sim algum dote, né, algum ponto abaixo do que a gente deveria ter em termos de... se o canal de transmissão não estivesse entupido, né, não tivesse obstruído. E a gente tem várias medidas fiscais e parafiscais, né, que o governo tem feito para obstruir esse canal de transmissão da política monetária. A gente tem, por exemplo, o próprio consignado privado, ele vai aumentar a renda disponível, por mais que seja uma medida que faça sentido do ponto de vista microeconômico, vai ampliar a renda disponível das famílias, isso tudo mais constante amplia consumo, mantém essa economia rodando acima do potencial. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a mesma coisa, vai ampliar a renda disponível da população. O uso dos fundos privados por fora do orçamento, a mesma coisa. O governo criou recentemente mais uma faixa do Minha Casa Minha Vida para manter a economia aquecida, está dando desconto, pretende dar desconto na conta de luz. Então, a gente tem várias iniciativas do governo Lula que se assemelham muito ao que nós vimos no governo Dilma, né? Então, dá para dizer sim, com algum conforto, que a gente tem uma obstrução da política monetária. Em alguma medida, ela não é total, ela ainda funciona, ainda vai ajudar a desacelerar um pouco a economia, mas essa desaceleração ela vai ser muito tímida e aquém do que a gente deveria observar para, de fato, entregar a inflação realmente na meta. Essa desaceleração, ô Gabriel, e aí eu tenho 2 minutinhos, por gentileza, ela já vai conseguir ser vista no segundo semestre, como avaliam alguns economistas? Você tem essa percepção? Hoje, por exemplo, a gente viu o PMI industrial desacelerando, né? Embora o PIB veio bastante forte na semana passada. A percepção é que num segundo semestre a gente já consiga ver essa desaceleração ou ainda vai ficar um pouquinho mais para frente? Os modelos eles sugerem para a gente que no segundo semestre é mais firme, né? A gente tem mais confiança para dizer que vai desacelerar, porque os efeitos cumulativos do juro começariam a bater de forma mais material, mais relevante. Então, sim, o segundo semestre parece ser o time, né, em que isso vai ficar mais óbvio, mas é uma desaceleração tímida, né? A gente vai sair de uma economia crescendo em torno de 3,5% para alguma coisa em torno de 2,5% com 3%. Então, é uma desaceleração mais tímida, e aquém do que o Banco Central precisaria para entregar essa inflação bem mais próxima da meta. Mas o segundo semestre parece ser a janela mais provável da gente ver essa desaceleração. O que nós vimos no PIB do primeiro trimestre, que foi forte, né, veio 1,4%, mas chamou a atenção da gente a queda da indústria de transformação,
e também do PIB da construção. A gente ficou um pouco... Para a gente é um puzzle isso, porque os indicadores de alta frequência da produção da indústria, por exemplo, mostravam uma produção da indústria forte no trimestre, mas a gente não viu isso no PIB do primeiro trimestre. Então, acho que pode ter revisão para cima desse PIB do primeiro trimestre, olhando para frente.